Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estamos aí nesse momento de isolamento social, de quarentena, nos resguardando para que possamos logo voltarmos às nossas atividades. Eu me proponho nesse vídeo, que eu estou gravando um vídeo breve, não prometo que não vai ser longo, a trabalhar alguns conteúdos, né, do nosso segundo bimestre, que nós iniciamos já há algumas semanas. Esse vídeo se direciona aos alunos do sétimo ano do Colégio Militar, a disciplina de História, né? Então, utilizando essas ferramentas que nós temos em mãos, que é o ensino à distância, através do GR8, das redes sociais e de outros canais de interação, para dar continuidade, né? Dar prosseguir as nossas atividades educacionais, para que a gente não pare e a gente continue aí num ritmo de estudo bacana, a gente desenvolve bem nesse período de quarentena. Esse vídeo que eu estou gravando, como eu disse, então direcionado aos alunos do sétimo ano do Colégio Militar e tem como objetivo contextualizar os temas que nós vamos estudar nesse segundo bimestre, que na verdade eu já iniciei, né? Passei um texto na semana passada, semana retrasada, salvo engano, e na semana passada passei uma atividade que vocês já estão enviando por e-mail, né? Então, vamos contextualizar. Eu quero explicar um pouquinho para vocês os temas que nós vamos estudar nesse bimestre e alguns conteúdos históricos que são muito importantes para o nosso desenvolvimento educacional, né? Então, no segundo bimestre, nós vamos estudar especificamente movimentos que ocorreram dentro da história moderna, né? Do período moderno que nós estamos estudando. No primeiro bimestre, nós estudamos a transição da Idade Média, né? A mudança da Idade Média para a Idade Moderna. E dentro dessa mudança, nós temos aí alguns aspectos importantes que eu trabalhei com vocês. Primeiro, nós temos aí a consolidação, a formação dos estados absolutistas, né? O rei começa a ter um poder maior dentro da Baixa Idade Média. O rei começa a ter uma imposição de poder maior. Outra característica importante da Baixa Idade Média é a formação, é o crescimento dos burgos, das cidades. As pessoas saem da zona rural, saem dos feudos, né, aquela propriedade de terra, e vão para as cidades. E lá nessas cidades há um grande desenvolvimento econômico e cultural, né, que nós chamamos de reflorescimento das cidades. As cidades começam a crescer, a se expandir. E a classe burguesa que vive nesses burgos, por isso nós temos o nome de burgos, né, burgueses, são os indivíduos que vivem nos burgos. Essa classe burguesa, né, utilizando aí esse conceito de classe social, essa manifestação da classe burguesa se estabelece, se consolida, né, e vai ganhando força com o passar dos séculos. Então, pessoal, também nós falamos das navegações, que foi um momento muito importante, significativo para a história moderna, né, um momento onde houve expansão das rotas comerciais, descobrimento de novos continentes. O Brasil mesmo é fruto, né, dessas navegações, desses desbravamentos realizados pelos países, né, pelas nações europeias, principalmente Portugal e Espanha. Quem saiu na frente dessa corrida marítima, dessas expansões marítimas, foi Portugal, né, um estado que tinha um grande poder econômico e um poder também muito grande de navegação. E depois acompanhado pela Espanha, que chegaram aí a descobrir, né, os países do Novo Mundo, né, do continente americano. Beleza, então nós contextualizamos, né, a formação dos estados absolutistas e as grandes navegações. Também falamos sobre algumas civilizações que viviam aqui na América, né, os astecas, os maias, os incas, que foram grandes civilizações que tinham uma estrutura social, econômica e política muito bem organizada, como tinha esses países na Europa. Agora nós vamos falar especificamente no segundo bimestre do Renascimento. Nós vamos estudar, na verdade, 3 movimentos importantes, né, que foram significativos para a história moderna e que deixaram um legado muito grande, deixaram contribuições que até hoje nós utilizamos. Nós vamos falar sobre o Renascimento, falar sobre a Reforma Protestante e falar sobre a Contra-Reforma Católica, né? Então são 3 pilares, 3 movimentos que nós vamos estudar nesse terceiro trimestre, nas aulas, nas explicações, e também nos textos de atividades que eu vier passar para vocês, ok? Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento. O Renascimento é um movimento cultural, filosófico e artístico que surge na Europa, especificamente na Itália,
né, a partir do século XIV, e depois vai se expandindo para outras regiões do mundo, para outros países, né, outras nações, como a França, como a Alemanha, a Holanda, outras nações que vão entrando, buscando, né, como base intelectual, como base artística, o Renascimento. O Renascimento recebe esse nome por quê? Porque o Renascimento, os autores renascentistas, os pintores, os arquitetos, os músicos, eles buscavam inspiração na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Lá no sexto ano nós estudamos, né, essas civilizações que foram importantíssimas. Os gregos, por exemplo, eles deixaram muitas contribuições. As ciências que nós temos hoje, as disciplinas, matemática, geografia, história, né, as bases de conhecimento foram criadas pelos gregos antigos. E esses pensadores, eles deixaram um legado muito grande, deixaram contribuições enormes para a forma de pensamento do mundo, até no nosso mundo, né, do mundo que nós vivemos atualmente. Então, a Grécia Antiga, por exemplo, deixou aí um legado intelectual grande através dos filósofos. Né? Se vocês não ouviram falar, uma hora vão ouvir, né, sobre os filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os romanos também tiveram muitos filósofos importantes. Nós também tivemos a formação de ideias. A Igreja Católica, que é a maior representação cristã no mundo atualmente, é uma igreja que surge no Império Romano, né, que surge lá na formação da civilização romana. E até hoje nós temos essa igreja com predominância cristã. Beleza? Então, o Renascimento buscou essas ideias, buscou as inspirações no mundo grego e o mundo romano, que nós chamamos de mundo greco-romano, né? Grécia e Roma, ok? Então surgiu na Itália, no século XIV. As cidades italianas, elas se desenvolveram de forma muito grande, significativa. Eram cidades comerciais, cidades muito importantes. Nós temos Florença, Veneza, Verona e muitas cidades que se desenvolveram e deixaram, né, uma importância, na verdade, uma importância significativa para o comércio, para as artes, né? Então, esses pintores renascentistas que surgem, né, a partir do século XIV na Itália, vieram dessas cidades da Itália, né? Nós temos aí muitos importantes intelectuais, pintores, escultores, né, músicos. Exemplo, que nós conhecemos muito bem, Leonardo da Vinci. Né? Leonardo da Vinci, ele exercia várias profissões, era músico, era pintor, era arquiteto, era matemático. O cara dominava várias artes e várias manifestações artísticas, né? Várias profissões. Nós temos pintores como Michelangelo, Donatello, Rafael, né? Então, nós temos aí uma bagagem cultural muito grande dada por esses intelectuais. Na França, nós temos literatos, né? Pessoas que escreviam, que trabalhavam com literatura, como François Rabelais. Nós temos também Dante Alighieri, que escreveu uma obra muito grande, muito importante, né? Que se tornou um clássico, que é a Divina Comédia. Então, esses pensadores, eles acabaram influenciando o mundo, né, e trazendo também uma ideia nova para esse período, que era a ideia do humanismo. O que é o humanismo? Ou também chamado de antropocentrismo. Era colocar o homem como centro de todas as realidades sociais e econômicas, culturais, filosóficas. Então, o homem se tornaria o centro, não mais Deus. Na Idade Média, como nós estudamos, a igreja dizia que tudo ocorria por vontade de Deus, pela ação divina. Então, uma peste, uma tempestade, né, uma situação climática, era por ação de Deus, pela vontade de Deus. E já no Renascimento, com o humanismo, eles vão dizer que não, que muitas coisas eram manifestação do próprio homem. Não é que eles romperam com Deus, não é que eles se tornaram ateus, não. Eles ainda tinham suas crenças, a sua fé. Só que eles passaram a enxergar no homem o centro das realidades humanas, sociais, políticas, econômicas, artísticas e filosóficas, né, do pensamento. Então, o humanismo foi muito importante para o desenvolvimento dessa ideia de centralização do homem, ok? Então, basicamente, o Renascimento ele se resume nessas ideias, né? Vamos lá, recapitulando, ó. Começou na Itália, no século XIV, a partir de 1350, né, se difundiu por outros espaços, né, outros locais da Europa, como a França, como a Holanda, a Alemanha e outros países da Europa, e tem como fundamento principal o humanismo, a ideia de colocar o homem como centro das realidades sociais, econômicas e políticas, artísticas
e assim por diante, ok? Então essas são as bases do Renascimento. O quadro lá de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que se tornou um dos quadros mais importantes, enigmático, né, que muitos pensadores, teóricos tentam interpretá-lo, é uma fonte, é uma obra de um pintor renascentista, né? Então nós temos aí muitos quadros, nós temos aí muitas obras de artes que são desse período renascentista, que trouxe uma ideia nova, uma compreensão nova do homem e da realidade social, ok? Nas próximas aulas também eu quero trabalhar com vocês outros movimentos importantes da Idade Moderna, né, que deixaram um legado, que deixaram uma estrutura social totalmente mudada, né, totalmente nova, que foi a Reforma Protestante, que foi a separação, que nós chamamos de cisão, né, quando a Igreja Católica ela separou de um movimento liderado por Martinho Lutero. As igrejas protestantes, as igrejas evangélicas que nós conhecemos, elas surgem a partir desse momento, quando Martinho Lutero, que era um padre católico, ele começa a questionar a Igreja Católica, começa a questionar aquilo que a Igreja Católica defendia e pregava, né? A partir daí a Igreja Católica expulsa ele, que esse processo de expulsão é chamado de excomunhão, e Martinho Lutero cria um novo método, né? Cria um novo movimento religioso, que são chamados de movimentos protestantes, né? Igrejas protestantes, Igreja Luterana. E aí, a partir daí, outros pensadores vão criando as suas igrejas, João Calvino, até chegar hoje nas igrejas que nós temos, né, que são chamadas de igrejas neopentecostais, Assembleia de Deus, e inúmeras outras igrejas que estão aí ligadas a esse processo da Reforma Protestante, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Não se preocupem, que eu só estou contextualizando, né, introduzindo o tema para que vocês, nas próximas aulas, né, sejam submergidos, né, colocados aí para entender um pouquinho melhor desses temas, com videoaulas e textos e atividades. E também estudaremos a resposta que a Igreja Católica dá a esse movimento, né, que é chamado de Contra-Reforma. O que a Igreja Católica diz sobre esse movimento protestante, o que ela faz. Então, tudo isso nós vamos estudar nas próximas aulas, ok? Então, era isso, galera, um vídeo breve, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Nós temos aí as redes sociais, vamos mantendo contato. Fiquem em casa, usem máscara, cuidem da saúde de vocês, né? Espero que logo estejamos juntos nas nossas aulas presenciais. Forte abraço.